Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer mais um momento de estudo da Palavra de Deus e gostaria, desde logo, de pedir que vocês me acompanhem na leitura que faremos da lição 9 dessa revista dos tomos de Samuel. Vocês sabem que são 2 livros, 1 Samuel, 2 Samuel, e nós estamos hoje, nessa lição 9, encerrando o livro 1, 1 Samuel. Antes, nós vamos juntos, como de costume, vamos com uma voz bem forte, bem animada, nós vamos ler o título da lição desta manhã. Vamos lá. 3, 2, 1. Amém. Vamos ler o texto áureo. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. A verdade prática, todos juntos, vamos lá. Em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 24. Vocês vão perceber que a nossa lição remete do capítulo 21 ao capítulo 31. Então é um texto bastante longo. Eu suponho, os irmãos devem ter lido esse material com certeza, antes de chegar até aqui. Salvo o capítulo 25, que no domingo passado foi ministrado a respeito da sabedoria de Abigail. Hoje nós vamos nos concentrar na leitura no capítulo 24 de 1 Samuel e vamos fazer aquela leitura responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos seguem com o versículo seguinte, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar,
reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Todos juntos, vamos lá. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Vamos curvar nossas cabeças. Pai Santo, nós estamos diante da tua presença, Senhor, e desejamos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa manhã. Usa-me, Pai, com sabedoria, com graça, para edificar a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, é o que oramos e te agradecemos pela fé. Amém e amém. Pode sentar, meu querido. Bom, nós temos hoje uma lição que retrata o fim trágico de Saul, primeiro rei de Israel. É uma lição, meus irmãos, que temos que receber com muita humildade, com muita contrição, porque é grave o efeito do pecado naquele que insiste em negar a sua identidade, enterra seus talentos, abandona seu propósito e desobedece a Deus. Hoje nós vamos estudar algo que, como um paralelo entre a atitude cada vez mais horripilante, dantesca, de Saul e as atitudes elogiáveis, espirituais de Davi. O foco da nossa revista me pareceu muito oportuno. São muitos fatos que acontecem nesses 11 capítulos, né? Tirando o capítulo 25. É claro que em uma lição, em 50 minutos, nós não tínhamos como abordar com suficiência todas as ocorrências desses 11 capítulos. E o pastor Pádua foi muito sábio ao selecionar aqueles episódios que nós deveríamos hoje nos debruçar. E eu vou seguir fielmente essa exposição que foi feita pelo nosso querido pastor Pádua, junto com toda a equipe editorial da nossa revista. O que temos aqui, meus queridos, começando aqui no nosso tópico 1, né, na nossa seção 1, Saul persegue Davi. A nossa lição hoje tem 3 partes. Na primeira parte nós vamos focar a perseguição de Saul a Davi. Na segunda parte nós vamos focar a reação de Davi a essa perseguição injusta. E na terceira parte vamos falar propriamente da morte de Saul. Então, a primeira parte nós vamos nos debruçar um pouco sobre
essa perseguição que Saul imprimiu com violência contra Davi. É interessante desde logo perceber o motivo. A Bíblia deixa muito claro qual foi o motivo pelo qual Saul, ele enveredou-se por esse caminho tão ruim. Ele tinha inveja e ciúme de Davi. Vocês lembram do cântico que suscitou no coração de Saul essa decisão de simplesmente começar a se enciumar, a se inflamar em inveja e ciúmes contra Davi. Quando se cantou que Saul matou milhares e Davi derrubou dezenas de milhares. Então, quando o povo fez a comparação, estabelecendo claramente que Saul produziu tanto, resultou em tanto, e Davi produziu em muito mais e resultou em muito mais, a comparação do trabalho, do resultado do trabalho de dois homens, gerou no coração de Saul um sentimento tosco de inveja, um sentimento tosco de ciúme para com Davi. Saul vinha numa descida, numa descendente espiritual muito forte. É impressionante como mesmo escolhido, ungido por Samuel, Saul demonstrava um coração muito orgulhoso, demonstrava um padrão de comportamento muito desobediente às orientações de Deus. Os irmãos vão de lembrar, no capítulo 15 de 1 Samuel, que Saul, orientado a tomar uma providência cabal, completa, ele deveria ter destruído todo um local e todas as pessoas, mas ele, por decisão própria, do coração dele, decidiu poupar o rei amalequita Agag. E ao fazer uma obediência parcial, ele desobedeceu completamente, porque assim Deus enxerga o nosso comportamento. Se obedecemos apenas parcialmente, para Deus é desobediência completa. Então começa uma caminhada de Saul, meus irmãos, de constante resistência às orientações do Senhor à vida dele. Ele era um rei, mas ele era um rei que não deveria liderar nem administrar o seu reinado da sua própria cabeça, porque Israel era um representante do Senhor na terra, era propriedade exclusiva de Deus. Portanto, ele deveria conduzir as coisas, todas as coisas do reinado, exatamente de acordo com aquilo que o Senhor Deus o orientaria. Mas nós vemos aqui do capítulo 21 para frente, Saul verdadeiramente incorrendo no que no Novo Testamento Paulo vai esclarecer pela revelação do Espírito Santo como mergulhado em chamada obras da carne. Saul era carnal. Carnal no sentido de que o que movimentava o seu falar e o seu agir eram sentimentos, padrões, pulsões, muito ligadas à sua própria carne, à sua própria vontade, e não à vontade do Senhor, e não às direções do Espírito Santo para a vida dele. Amém, queridos? Então, Saul estava realmente movendo-se na carne. Esse mover-se na carne, esse conduzir-se em resistência ao Espírito, essa prática comportamental de você desobedecer às direções de Deus, vai gerar e vai conduzir a um fim trágico. É o que veremos um pouquinho mais na frente. Eu já começo aqui, meus irmãos, fazendo rápidas aplicações, porque verdadeiramente é muito ruim nós nos compararmos com os outros. É péssimo. Todas as vezes que nós somos levados a nos comparar, nós
resultamos em pelo menos duas coisas. Se eu me reconheço melhor que aquele que eu estou me comparando, meu coração se orgulha. Se eu na comparação me reputo menor que aquele que eu estou me comparando, eu começo a ter problema de autoestima. Eu já me acho pequeno. Seja de um lado, seja de outro, o resultado é ruim para a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, é muito ruim quando nós estamos nos comparando. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem se veste melhor, quem toca melhor, quem ora mais bonito. Não é assim que deve ser. Nós temos que ter muito cuidado com comparações. Eu prefiro o pastor A, eu prefiro a missionária B, eu prefiro a regente tal. Meus irmãos, quando nós estamos estabelecendo comparações na obra de Deus, nós estamos dando espaço para que o inimigo trabalhe e nos enfraqueça. Agora, não é verdade que nós não temos que nos comparar. Eu lembro aqui do Jordan Peterson, que é um psicólogo muito famoso, que tem um livro 12 regras para a vida. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. E na regra 4, o Jordan Peterson, ele diz assim: é errado nós nos compararmos com os outros, mas nunca deixe de se comparar consigo mesmo. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte: nós precisamos comparar a nossa própria vida, nós mesmos. Eu não posso me comparar com o irmão agora, o que eu estou e onde eu estou, o que ele é e onde ele está. O que eu preciso comparar é quem eu sou hoje e quem eu era ontem. O que eu tenho hoje, o que eu tive ontem. O que Deus me deu hoje e o que Deus tinha me prometido ontem. O que eu tenho que comparar é saber o propósito que Deus me deu lá atrás, eu estou cumprindo? O dom que o Senhor me concedeu lá atrás, eu estou administrando com sabedoria? Isso sim nós temos que fazer. Você tem que fazer sempre uma análise da sua vida para averiguar se, comparando-se você consigo próprio, você está verdadeiramente rumando para ser uma pessoa melhor, um servo e uma serva de Deus. Amém? E nós, mas pastor Jordan Peterson, sei lá, isso não é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: examine-se a si mesmo. Nós precisamos, portanto, examinar o nosso coração. Para quê, pastor? Para saber se porventura eu não esteja caindo. Para saber se porventura ontem eu não estava em pecado e hoje eu já estou. Para saber se porventura ontem eu estava no bom caminho, mas hoje, quem sabe, eu já estou na descida como Saul. Precisamos fazer autorreflexão. Portanto, é uma tragédia quando nós comparamos um ao outro. Vigiemos nesse particular, meus irmãos. Agora, o tópico 2, um espírito maligno. Preste atenção. Não é apenas que Saul estava debaixo de uma influência carnal, sabe, ciúme, inveja, aquela coisa terrível, movimentando-se pelo ódio. O problema também era que Saul estava debaixo de uma direção e de uma influência maligna mesmo. Nós sabemos na leitura desses capítulos, a Bíblia deixa claro que Saul, infelizmente, ele estava influenciado por um espírito maligno que o Senhor permitiu que o atuasse. Então existia, além de um problema de carne, uma legalidade, uma autorização. Saul, com seu pecado, com seu ciúme, com sua inveja, permitiu que um mensageiro de Satanás atrapalhasse e dirigisse também a sua vida. Preste muito atenção nisso. Todas as vezes que nós damos vazão para a carne, todas as vezes que nós começamos a viver no pecado, todas as vezes que a gente começa a resistir à vontade de Deus, nós damos espaço e legalidade para Satanás agir na nossa vida.
Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Podemos ter as melhores justificativas, mas se nós estivermos trilhando um caminho oposto ao do Senhor, Satanás se aproveita disso para começar a influenciar a condução da nossa vida. É muito perigoso isso, muito perigoso. Saul estava debaixo dessa influência maligna, e isso fez com que a sua perseguição, o seu ódio, fosse não apenas insensato, desarrazoado, mas que também fosse uma perseguição maligna, meus irmãos. Não era só, pastor Felipe, uma questão de falta de racionalidade, de loucura. Não, passou a ser um movimentar-se profundamente maligno. E quando Saul se viu preso na iniquidade, mergulhado numa vida de resistência ao Espírito Santo, influenciado por espírito maligno, meu irmão, ele começou a distorcer a realidade. Distorcer a realidade. Ele começou a ver inimigos onde havia amigos. Ele começou a ver má intenção onde havia boa intenção. Ele começou a achar que todo mundo estava perseguindo a ele. Ele começou simplesmente a enxergar a realidade de outra forma, completamente errada. E começou a tomar atitudes insanas, uma atrás da outra. Ele chegou ao ponto, meus irmãos, de tentar matar Davi. Davi fez o que, irmão, para ser perseguido? Qual foi a atitude errada de Davi? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai, quando foi chamado, e o Senhor que o escolheu, não foi ele que pediu. Ele foi ungido. Depois ele sentiu no seu coração, vejam que ele venceu um grande guerreiro, Golias. Apresentou-se para defender o nome do Senhor, defender Israel. Deu a Saul uma grande vitória militar. Valia-se de um instrumento para acalmar o coração de Saul. Só fazia coisas boas, bem intencionado. Mas Saul via nele um inimigo. Via nele má vontade, via nele más intenções. E assim acontece com quem está perdido e enredado no pecado. Ele começa a enxergar tudo ao contrário. O pastor, a pastora quer o ajudar, quer o orientar. E ele está dizendo, não, você é igual a mim, eu não quero te ouvir. Ele começa a acreditar que todos nós somos do mesmo jeito, hipócritas. Ele começa a recusar o conselho das pessoas que mais o amam. É triste ver como há pessoas que, para justificar os seus erros, rejeitam o conselho sábio de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um irmão, de uma irmã, e acolhem o conselho de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm compromisso pactual com Ele. É triste nós vermos quando nós chegamos numa pessoa e dizemos para ela, não faça isso, vai dar problema. Você vai destruir o seu casamento, lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa. Deus vai te dar força, nós estamos orando, intercedendo pela tua família. E de repente, vem a notícia, e quando você vai conversar com a pessoa, o que ela diz? Eu estava conversando com uma amiga da faculdade, e ela disse, larga o teu marido, abandona os teus filhos, vai viver tua vida. E ela deu ouvidos ao conselho de Satanás. Distorce a realidade. Distorce a realidade. Começa a haver inimigo onde não há. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser duro, pode ser amargo, mas ouça o conselho de quem te ama. Ouça a orientação e o conselho de quem
está preocupado com o teu futuro, sobretudo com o futuro da tua alma. É isso, meu irmão. Mas Saul não estava assim. Saul começou uma propagação catastrófica do mal. Ele tentou matar Davi, gente. Ele foi tão inflamado pelo ódio, pelo ciúme, que ele tentou matar o homem de Deus, Davi. Aí você diz assim, ele parou por aí? Não, gente, ele tentou matar Jonatas, o seu próprio irmão, seu próprio filho. Jonatas falou, meu pai, por que tu persegues Davi? Davi é um homem tão íntegro, não deseja mal para ti. Ele falou, tu estás já com ele, tu já estás em amizade profunda com ele, tu gosta mais dele que de mim. E começou aquele show de autocomiseração. E simplesmente ele tentou matar o seu próprio filho. Louvado seja Deus que o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Mas não parou por aí. Movido pela vingança, ele matou, gente, 85 sacerdotes. Ele poupou a vida de um rei pagão, mas não pensou duas vezes em matar 85 homens sacerdotes de Deus. Onde é que Saul estava com a cabeça, gente? Não foi só isso, não. Ele mandou destruir uma cidade inteira, a cidade de Nob. Simplesmente porque Davi passou ali e o sacerdote Emelec o ajudou. Ele disse, olha, não vai morrer só o sacerdote Emelec, vai morrer toda a família dele, todos os sacerdotes daquele lugar. E as pessoas olhando a fúria de Saul, e Saul olhou e disse assim, não, mata todo mundo. Hã? Mata todo mundo. Homem, mulher, criança, criança de peito, e mandou matar todos os animais também. Ele dizimou. Fez uma matança por causa do ciúme. Meu irmão, você não tem noção de onde o pecado pode te levar. O pecado não vai só te destruir, não. O pecado, ele vai destruir você, sua família, seus amigos, e se tu deixares, vai destruir até a igreja. É impressionante, até a obra do Senhor passa a ser relativa. Meus irmãos, Saul estava completamente cego. Impressionante. É por isso que eu disse que nós precisamos hoje estudar essa lição, irmão, com o coração contrito. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Somos todos nós, eu também. Quantos podem dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Amém. Oh, Pai. É triste. Percebam a lógica da dinâmica destrutiva do pecado. Né, pastor Felipe? O Saul não quis matar o eu dele. O ímpeto carnal. Olha só como é perigoso o pecado. Pastora Denise. Porque ele não matou o eu dele. Ele não crucificou o eu dele. Ele não só se autodestruiu, como destruiu toda a sua casa. Levou a derrota a Israel. Matou sacerdotes. Veja o resultado terrível de você não crucificar a sua carne. Não é uma questão só de você sofrer. Todos vão sofrer. Todos vão sofrer. Bom, essa perseguição de Saul, além de insensata, maligna, foi prolongada. É impressionante, meus irmãos. Davi assumiu o reinado de Israel quando ele tinha 30 anos. Novo. Ele foi ungido bem jovem. Vamos imaginar com entre 15 e 18 anos, vamos imaginar.
O que se diz é que pelo menos Davi ficou 10 anos, pelo menos, pastor Cristian, pelo menos 10 anos no deserto e no exílio. Ou seja, fugindo. Gente, a perseguição de Saul não foi um mês, não. Não foram 6 meses. Não foram 2 anos. Foram pelo menos 10 anos de fuga de uma perseguição injusta. É interessante que nos capítulos, sobretudo os capítulos 21 a 26, Davi vai para o deserto. Ele precisa fugir. Mas é no deserto que Davi vai ter a experiência da escassez. É no deserto que Davi vai ter a experiência da hostilidade. Gente, no deserto é local de insegurança, de escassez, de infertilidade. Talvez nós pudéssemos deduzir que essa fuga de uma perseguição injusta, talvez nós pudéssemos deduzir que viver em um local desértico, com escassez, com hostilidade, com animais peçonhentos, com calor, com frio, iria endurecer o coração de Davi. Iria enrijecer o coração de Davi, mas é o contrário que acontece. A experiência no deserto fez Davi aumentar a sua espiritualidade. A experiência de ser perseguido injustamente moldou mais ainda o caráter e o coração de Davi. Nós vamos ver daqui a pouquinho por que Davi teve respostas e reações tão espirituais, por vários motivos. Mas com certeza também porque ele aprendeu a confiar em Deus. Ele passou a buscar. Davi amava o Senhor. Eu imagino no deserto Davi olhando para uma pedra seca, dura. E ele buscando naquela pedra a presença de Deus. Onde é que está o meu Senhor nessa pedra? Buscando na sequidão do deserto enxergar a Deus. Por isso que Davi, ele conseguia com uma sensibilidade ímpar enxergar a mão do Senhor onde ninguém enxergava. Ele conseguia ver o agir de Deus em circunstâncias que ninguém enxergava, mas ele via, porque ele tinha aprendido, porque o seu coração foi moldado no deserto. Se você está num deserto, não se queixe não, meu irmão. Se você está numa perseguição injusta, fica firme. Se você está vivendo no teu deserto, é um processo para que você saia uma pessoa melhor. Quando você sair desse deserto, você vai sair muito diferente. Você vai sair com uma visão diferente. Você vai sair com uma unção diferente. Você vai sair com um propósito claro, nítido. Eu creio nisso. Quantos creem nessa palavra, diga amém. Depois Davi foi para o exílio. Meus irmãos, errático no deserto de Israel, teve uma hora que ele viu que ele tinha que sair de Israel, porque Saul o alcançaria. Agora veja que situação. Davi ia para onde? Um país neutro não o receberia. Davi, o grande guerreiro, quem é que vai querer receber Davi para Saul invadir aquele país neutro? Ninguém receberia. Um país aliado de Saul, evidentemente, não o receberia, pelo contrário, o entregaria nas mãos de Saul, não é? A única saída que ele teve foi associar-se com o inimigo de Saul e o inimigo de Israel, os filisteus. Davi vai passar por situações terríveis, irmão. Até fingir-se de doido ele se fingiu. Até babar, fingindo-se doido, ele se fingiu. Isso, assim está na Bíblia. Ele simulou um desequilíbrio mental para poder ser recebido e passar por essas terras. Depois um rei o acolheu de boa vontade.
Mas lá no exílio, meu irmão, imagine um homem que passou pelo deserto, a escassez, a hostilidade, a insegurança. Agora ele estava no exílio, longe da sua cultura, longe do seu Deus, longe dos seus irmãos, longe da sua família. Davi está agora vivendo isolamento. É interessante perceber como Deus faz com a gente. Jesus, quando foi batizado no Jordão, surpreende quando de imediato o Espírito Santo leva para onde, meu irmão? Para o deserto. Não se surpreenda se o próprio Espírito de Deus te inserir num processo de deserto e de exílio. Ser cristão é isso. É padecer e sofrer também pelo nome de Jesus. Davi, portanto, estava tendo o seu caráter moldado. E aí nós vamos começar o tópico 2. As atitudes de Davi. É muito importante entender que Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, e um homem que, mesmo tendo essa inclinação, Deus estava o moldando na fornalha. E isso vai fazer uma diferença tremenda na forma como ele se conduzirá, não só antes de ser nomeado rei, como também durante o seu reinado. Davi, agora vamos focar em Davi, esse homem que cresceu no deserto e no exílio, conheceu mais de Deus. Bom, Davi, ele não espiritualizou o problema. O pastor Pádua colocou aqui, você tem, durante 2 oportunidades, irmãos, Davi teve a chance de matar Saul. Vejam bem, em uma dessas oportunidades, Davi estava bem no interior de uma caverna, escondidinho, ele e os seus guerreiros. Quem entra devagarinho nessa caverna, sem perceber que lá dentro havia diversos homens, inclusive Davi? Quem entra ali, irmãos? Saul. Saul entra para fazer suas necessidades, sozinho. E naquela ocasião, Saul vulnerável, Davi teve a ocasião, a circunstância para dar fim a essa perseguição injusta. E mais, teve a oportunidade de finalmente, eliminando o rei, assumir-se como quem Deus disse que ele seria, rei. Mais que isso, não só os fatos favoreceram essa conclusão. Os seus soldados disseram: Davi, é agora. Deus te entregou nas tuas mãos o teu perseguidor. Vai lá e mata-o, e nós vamos te consagrar rei. Meu irmão, ao contrário de Saul, que se movia na carne, Davi não permitiu que as circunstâncias conduzissem ele. Davi não aceitou o conselho de matar um homem de Deus, porque Saul era rei, porque Deus o botou rei. E Davi toma uma decisão, irmãos, muito interessante. Simplesmente ele decide não matar Saul. Em outra ocasião ele tem a mesma oportunidade, mas ele também não mata. E por 2 vezes ele mostra misericórdia e respeito e dignidade diante de Saul. E Saul reconhece isso, dizendo: verdadeiramente tu és um homem melhor que eu. Veja como a cabeça de Saul era uma cabeça comparativa. Ele ficava pensando só nele. Davi fazia um bem para ele, ele dizia: realmente, quando a gente se compara, tu és melhor que eu. Ah, não é por aí. Tem gente que é assim. Saul então percebeu verdadeiramente que Davi não tinha intenções. Mas não adianta, para quem está cego pelo pecado, não tem jeito. Ele não enxergará a verdade. Se você não confessar, não se arrepender, e o sangue de Jesus não te purificar do pecado, não lavar a tua iniquidade, você continuar cego, cego e cego diante do que está na frente do teu nariz.
Saul, apesar de todas as demonstrações de boa vontade de Davi, continuou alimentando o ódio e o ciúme contra aquele homem de Deus. Davi não desceu ao nível do seu inimigo. Meu irmão, Deus não está, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Deus nunca está a favor da mão opressora, da mão que esmaga, da mão que humilha, da boca que calunia e das mãos que tiram a vida. Deus nunca apoia isso. Quando veio aquela ideia de tirar a vida de Saul, Davi, um homem espiritual, forjado no deserto e no exílio, ele falou: não. Não é por aí. Vocês não enxergam dignidade em Saul. Eu enxergo. Vocês veem só um homem perdido no seu pecado. Davi disse: não, eu enxergo nele ainda a unção de Deus. E respeitou o chamado que Saul tinha na sua vida. Saul não tinha mais a presença de Deus, Saul não tinha mais o Espírito de Deus, mas ele era um escolhido. Sobre a sua cabeça foi derramado óleo por um profeta, e Davi respeitava as coisas de Deus. Davi honrava quem o Senhor honrava. Davi pensou assim: não. O Senhor disse que eu vou ser rei, me ungiu, mas eu vou aceitar o tempo dele. Não vou acelerar nada. Eu não vou apressar nada. Deus deu para ele o reinado, Deus mesmo tirará. Eu não vou apressar e não vou tirar a vida de ninguém. Meu irmão, se Davi tivesse matado Saul, dificilmente esse assassinato político seria aceito para permitir que ele fosse rei de Israel. Dificilmente. Nem tudo, ouça o que eu vou dizer para você, nem tudo que te chega à mão, nem tudo que chega até você, significa que é para você pegar, significa que é para você fazer. Às vezes é um teste do Senhor. Eu me lembro, tristemente, quando eu vi na televisão, um grupo de pessoas que oraram ao receber uma propina. Isso circulou nas redes sociais. E a oração foi: Pai, eu estava te pedindo uma bênção financeira, e de repente, eis aqui, Senhor. Olha aqui, chegou na minha mão. Eu vou aceitar porque eu sei que isso é o teu agir. É o agir do capeta, mas não de Deus. O Senhor permite a circunstância que é para você olhar para aquilo e falar assim: olha, pega que é bom, pega que foi Deus que te deu. Ora, Deus permitiria que tu fosse assim, chegar esse dinheiro tão fácil na tua mão? Eu falo assim: não, meu amigo, não é assim não. A questão não é o dinheiro, não. A questão não são as circunstâncias. A questão não é essa facilidade que chegou para mim. A questão é que se eu incorporar no meu patrimônio um dinheiro que não tem a bênção de Deus, isso é maldição para a minha vida. Eu posso dar o dízimo, dar uma oferta, eu posso comprar novos instrumentos, nada disso valerá diante de Deus. Pelo contrário, vai ser horrendo aos olhos do Senhor. Nem tudo que chega na nossa mão a gente tem que fazer, nem tudo que chega, está tudo certinho, meu Deus, para... E aí vem o Espírito de sabedoria dizendo assim: não assine, não assine. Não aceite, não aceite. Eu já vivi umas coisas na minha vida que estava tudo bem encaminhadinho, bem encaminhado, perfeitamente alinhado. Coisas importantes, decisões importantes. O que me salvou, meu irmão, foi a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Eu me lembro de uma situação que eu não posso contar detalhes aqui. Eu tinha uma decisão muito
importante a fazer, e já completamente decidido na cabeça, as coisas bem alinhadas, e em um sonho, o Senhor me revelou o oculto. Deus continua falando com a sua igreja. Em um sonho, o Senhor me mostrou quem é quem. Num sonho, Deus me revelou o pano de fundo que eu não enxergava. E quando eu cheguei, pastor Felipe, no meu local de trabalho, o meu amigo, meu irmão em Cristo, que nós compartilhávamos nossa vida, nossa fé, até hoje é o meu grande amigo Francisco, olhou para mim e disse: eu tive um sonho. Eu falei: eu também tive um sonho. Conta primeiro o teu sonho. E quando ele contou o sonho, irmão, era o mesmo sonho que eu tinha tido. Então, quando nós percebemos que o Espírito de Deus tinha revelado por sonho, para mim e para ele, a confirmação de uma realidade que nós não enxergávamos, opa, eu recuei na hora. Meu irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus continua falando, meu irmão. Davi não odiou. Irmão, essa história de que vingança é um prato que a gente come frio, isso é uma mentira de Satanás. Vingança você não come nunca. Não entre em plano de vingança com ninguém. Vingança é veneno para a tua vida. O que nós como cristãos temos que fazer é perdoar. Foi isso que o Senhor nos chamou a fazer. O Senhor nos chamou a perdoar e não se vingar e não perseguir. Davi entregou na mão de Deus. Ele falou: olha, que o Senhor julgue entre mim e ti. Ele falou assim: eu não vou fazer justiça própria. Eu não vou fazer justiça com a minha mão. Quem fará justiça é o justo juiz. E ele colocou Saul nas mãos do Senhor. E foi a melhor coisa que Davi fez. Você quer um conselho? Deixe o seu perseguidor nas mãos sábias do Senhor Jesus. Trate-o com humanidade, trate-o com dignidade. Se possível for, reate e reconcilie com ele. E deixe que a injustiça que você sofreu, o Senhor te compensará. Essa é a postura do Davi. Nós precisamos, irmãos. Hoje em dia nós vivemos uma situação, é o seguinte: Davi respeitou, era um homem caído, Saul estava caído, Saul estava em pecado. E Davi protegeu Saul, respeitou Saul. Hoje nós vivemos uma época que quando uma pessoa erra, parece que tem gente que gosta de inflamar, propagar, denunciar, apontar, e se puder até matar, se puder até cortar o pescoço. Cuidado, porque um dia pode ser você e com o mesmo rigor que você julga, um dia você vai ser julgado. Temos que ter muita cautela, meu irmão. Davi nos ensina a respeitar o sagrado. Ele tinha um senso de sacralidade. E nós precisamos ter muito cuidado, porque no Novo Testamento, matar não é fazer sangrar apenas. Se você odiar um irmão, você já está o assassinando. Para a gente como crente, não existe isso de odiar ninguém. Nós não vamos odiar ninguém. Pode ser quem foi o que tenha feito. Nós vamos crucificar nossa carne, pedir misericórdia a Deus, buscar reconciliação e seguir em frente em nome do Senhor. É assim que Davi fez. Assim que Davi agiu. Ele viu dignidade onde ninguém via.
Paulo vai falar aos Efésios, não, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. O seu irmão não é seu inimigo, seu pai não é seu inimigo, sua mãe não é sua inimiga. O seu irmão não é seu inimigo, o seu irmão da igreja, o seu irmão de sangue. O seu vizinho não é seu inimigo, o seu patrão, sua patroa não é sua inimiga. Você deve orar, amar, perdoar e seguir em frente. Abençoe. Não retribua mal com mal. Davi não retribuiu o mal de Saul com mal. Eu sei que isso é difícil, porque a nossa carne quer se vingar, a nossa carne quer fazer justiça, mas o Senhor nos fala e nos alerta nessa manhã: perdoe, perdoe, assim o Senhor se agrada. Davi teve mansidão, e eu estou encerrando, o nosso tempo já foi. Davi tinha força, ele tinha oportunidade para matar Saul. Ele tinha justificativa para matar Saul. Ele tinha conselheiros que disseram para ele matar Saul, mas ele se segurou. Você quer saber o que é mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito? É quando você tem toda a chance para fazer o mal e não faz. É igual José do Egito, os irmãos aprontaram feio com ele. Quando ele tinha todos eles na mão, os irmãos falaram: perecemos, agora ele vai se vingar. E de repente José diz assim: não, vocês fizeram mal para mim, Deus transformou em bem, né, pastor Felipe? Eu vou abençoar vocês vão sentar comigo e vão comer junto comigo. Eu falei: como é que é? Essa é a atitude de que tem Deus na vida. Aleluia! Essa é a atitude. Não, vem aqui comer comigo, vamos lá, está perdoado, bola para frente, o meu Deus é maior. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 5,5, olha, os mansos herdarão a terra. Sabe quem conquista, irmão? Quem ganha, quem vence? É o manso. O manso não é um bobão, não. O manso não é um frágil. O manso não é aquele que... Não. O manso é o cara que é forte, ele pode matar e fazer agora, mas ele não faz. Porque se ele fizer, ele perde. Mas se ele se segurar, ele ganha. É assim que funciona no reino de Deus. Ele ganha e conquista, porque ele é manso, ele coloca na mão de Deus. O que é ser manso? E aqui eu encerro. Ser manso é aceitar o tempo de Deus, aceitar o lugar de Deus e aceitar a forma que Deus quer agir. Davi era manso nesse sentido. Ele não queria nada de Deus antes do tempo, nem fora do lugar, nem do método errado. Jesus era manso e é o nosso maior exemplo. Ele veio para reinar. Satanás chegou para ele: vamos antecipar esse negócio? Não precisa sofrer, não. Eu sei que o teu pai lá disse que tu tem que sofrer e morrer numa cruz. Não precisa. A boa notícia é que você pode ser rei agora. Basta que você se curve aos meus pés. Antecipar o plano, vivê-lo de imediato. Jesus disse: não. Logo na frente, alguns irmãos chegaram com Jesus e disseram: tu és o nosso rei, vamos te fazer rei agora. Ele, fugiu. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que não era o tempo, não era o lugar e não era a forma. Ele tinha que morrer como servo obediente na cruz do Calvário para que houvesse exaltação, para que nós fôssemos salvos. Não anule o processo de Deus. Seja manso. Davi foi manso, porque o Senhor dele era manso. O nosso Senhor Jesus era manso. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Pai. Meu irmão, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nos ensina os efeitos drásticos do pecado na nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos. Que possamos nessa manhã, Senhor, ser libertos de todo e qualquer pecado. Da inveja, do ciúme, da idolatria, da feitiçaria, do adultério, o que quer que seja.
Nós colocamos os nossos corações a Ti, Pai. Lava-nos com Teu sangue, Jesus, nessa manhã. E perdoa os nossos pecados. Que não sejamos renitentes nem desobedientes como Saul, mas sejamos como Davi, obedientes, sensíveis à voz do Espírito. Nos ensina a ser servos de Deus, Pai. Nos ensina a sermos servos fiéis, honrando o nosso irmão e a nossa irmã, vendo-os como maiores que nós, perdoando aquele que nos ofendem, amando quem nos persegue. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, a sermos crentes melhores. Nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém.